Possível. Como também não é possível existir língua e sem povo, né? A língua, segundo a ciência, línguas são conjunto de signos convencionais que um dado povo adota para se comunicar, né? Qual é a diferença que existe entre uma língua regional, uma oficial e uma nacional? Pergunta interessante. Aqui tem havido muita confusão. Doutor, será que é possível incluir as línguas nacionais no currículo escolar? É possível. De que jeito? Todos os dias nós nos comunicamos e a cada comunicação usamos um sistema de signos. A língua é um deles. Prontos, hoje vamos falar sobre as línguas ou a importância das línguas nacionais. Aquilo que Angola tem, aquilo que prescreve. Convidamos o Dr. Simão Coche, que já é um rosto conhecido para as nossas edições. Dr. Coche, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde e muito obrigado outra vez pela escolha do movimento ou da organização não governamental, de uma organização que não tem fins lucrativos, mas tem fins de ensinamento, tem um carisma pedagógico pela escolha. Muito obrigado. Eu sou o Juvenal Mwenge. Doutor, o que é uma língua? A língua, segundo a ciência, falar-se de língua de forma mais concreta, línguas são conjunto de signos convencionais que um dado povo adota para se comunicar, né? Exato. Porque signos são sinais, né? E cada povo tem o seu signo, cada povo tem os seus sinais, tem os seus códigos de comunicação. Então, falar-se mesmo de língua são um conjunto de signos convencionais, porque há um acordo entre a comunidade para se comunicar. Também podemos dizer que a língua é um elo de comunicação, né? Exato. No seio dos povos. Então, nesse caso, não é possível existir um povo sem que tenha uma língua. Não é possível. Como também não é possível existir língua e sem povo, né? Exato. Se há língua, é porque há um povo. E se há um povo, é porque há uma língua, né? Exato. Mesmo também acontece com cultura. Não há povo sem cultura e não há cultura sem povo. E falar de cultura, obrigatoriamente tem que se falar de quê? De língua. Porque é a língua que é o elo de comunicação, né? Para nós nos percebermos o que devemos fazer, os nossos rituais, as nossas tradições, tudo é determinada pela língua que é falada, que é o signo convencional, né? É lá onde então, a língua é um elemento fundamental para uma sem cultura. língua não existe povo. Porque os povos são identificados pela língua que falam. Exemplo, França, país, língua, francês. Portugal, país, língua, português. Inglaterra, língua, inglês. Etnia Ambundo, língua, Quimbundo. Etnia Ovimbundo, língua, Umbundo. Etnia Bakongo, língua, Kikongo. Então, não temos como. Então, nesse caso, queríamos que o doutor nos diferenciasse qual é a diferença que existe entre uma língua regional, uma oficial e uma nacional. Pergunta interessante. Aqui tem havido muita confusão. Vamos começar pela língua oficial. Exato. Língua oficial é uma língua administrativa que cada governo escolhe para se comunicar, ou se escolhe para quê? Para o ensino, para questões administrativas, para a Assembleia Nacional. No nosso caso, a nossa língua oficial que o governo escolheu foi a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa simplesmente é uma língua oficial. Em outras palavras, é uma língua administrativa, né? Exato. Porque a Assembleia, a escola, tudo é ensinado e é aprendido através da língua portuguesa. Agora, língua regional. Não, vamos começar pela língua nacional. A língua nacional é uma língua da nação, uma única língua que une a nação. Nós em Angola não temos uma língua nacional que une todos os angolanos, nós não temos. Então em Angola, por mais que se diga que existe língua nacional, mas naquilo que é a ciência, naquilo que é a linguística africana, em Angola não existe uma língua nacional, mas existe língua que regional. Porque falar da língua nacional é falar da nação. A nação que? Angola. Então tínhamos de ter uma única língua
capaz de unir todos os angolanos. Nós não temos. Ninguém pode dizer assim, e o português? Não, o português é uma língua oficial, é uma língua administrativa, mas o português não é uma língua nacional. É uma língua que nos foi imposto pelo governo quê? Português no tempo da colonização. Então, língua oficial é uma língua administrativa e língua nacional é uma língua da nação, que une toda a nação. E em Angola nós não temos. Agora, o que nós temos em Angola são línguas regionais, porque em Angola as línguas são faladas por regiões. Exemplo, vamos para a etnia Ambundo. A etnia Ambundo começa com a província de Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Malange. Qual é a sua língua? A sua língua é Quimbundo. O Quimbundo fala-se nessa região. Luanda, Bengo, Kwanza Norte é uma região. O mesmo acontece com a etnia Ovimbundo, cujo a sua língua é o Umbundo. Onde é que se fala Umbundo? Fala-se Umbundo no Kwanza Sul, Benguela, Uambo, vamos também do Bié, vamos também um pouco da Huila. Então, são línguas faladas por regiões. Então, naquilo que é a ciência, em Angola nós não temos línguas nacionais, mas nós temos línguas regionais. Mas é uma polêmica grande que muitos não concordam, dizem que não. Em Angola, o português pode ser considerado como língua nacional, porque todo mundo fala. Em Angola, não. Em Angola, nem todo mundo fala português. Mas eu nunca aceitarei que o português é uma língua nacional. Não é. Nunca será para mim. Não. Oficial é sem problema, é uma língua oficial, que isso é normal. Mas agora, português como língua nacional não será possível. Sim. Exato. Neste caso, se Angola não fosse colonizada pelos portugueses, teríamos uma língua nacional? Se sim, qual seria no entender do doutor? Se Angola não fosse uma colônia portuguesa. Essa é uma pergunta muito pertinente que sou obrigado a recorrer à história. Assim, rapidamente. Rapidamente. Sim. Se Angola não fosse colonizada por Portugal, qual seria a única língua de Angola, né? A única língua nacional? Também não seria possível naquilo que é a história. Porque se nós tivermos que ir para a história, cada etnia representava um estado. Exato. O Reino do Congo era um único estado. O Reino do Ndongo era um único estado. O Reino Chokwe era um único estado. Então, se não fosse a questão da invasão europeia em África, cada etnia, até hoje, já devia progredir para um estado com um nome próprio, com um hino próprio, com língua própria. Exato. Vamos supor que não houvesse Conferência de Berlim. E cada etnia hoje devia viver com base na sua história, a sua cultura, a sua política. Então, no Reino do Congo, só teríamos mesmo um rei ou teríamos um presidente. E qual seria a sua língua? Que Congo. O mesmo também aconteceria com Chokwe, né? Se não fosse a Conferência de Berlim que juntou, né, esses povos num único território, que hoje se chama Angola. Cada etnia teria a sua soberania, teria o seu representante, ou rei, ou presidente, não sei qual é o nome que deviam chamar. Então, com certeza que cada um falaria a sua língua. Não haveria uma espécie de colonização interior, regional? No caso, por exemplo, sabemos que o Reino do Congo, na altura, já era um reino muito organizado, inclusive já tinha uma moeda e tudo isso muito mais, né? Sim. Não se daria o caso de, por exemplo, o Reino do Congo colonizar o reino, por exemplo, da Matamba, do Ndongo, alguma coisa e conquistar o terreno e fazer... Porque havia lutas tribais. Até porque o Reino do Congo já tinha ocupado muitas partes, né? Então, não será que o Reino do Congo ocuparia grande parte do território? Sim, ocuparia grande parte do território, mas como o Reino do Congo que estaria a comandar não só o próprio Reino do Congo, mas também algumas partes, estás a dizer agora, as outras etnias. Exato. Com certeza que essas etnias falariam a mesma língua que lhes foi imposto pelo reino dominante. Nesse caso, falariam o Kikongo. Agora, se a etnia, o reino do Ndongo, tivesse a depender do reino do Congo, mas também eles têm o Quimbundo. Sim. Onde é que estaria o Quimbundo? Talvez também, de uma maneira de organização dos estados, o Quimbundo poderia existir, mas não poderia existir como uma língua oficial. Exato. Poderia existir também como uma língua regional, né? Nessa perspectiva. Pronto, obrigado, doutor, por fazer esse entrosamento histórico. Vamos então pegar um pouquinho naquilo que é a importância das línguas. Vamos pensar no currículo escolar. Ouvimos um pronunciamento da ministra da Educação, a senhora Grilo, que há pouco foi questionada sobre a inclusão das línguas nacionais, como o entrevistador chamou,
no currículo do ensino, no caso. Qual é a visão que o doutor tem? Será que é possível incluir as línguas nacionais no currículo escolar? É possível. De que jeito? A língua devem ser inseridas no currículo com base na região de cada um, né? Exato. Por exemplo, eu falei aqui que falasse de línguas regionais, falasse da língua que são faladas na região. Dei exemplo do Quimbundo, da etnia Ambundo, que falam Quimbundo, que são as províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Malanje. Todos que residissem nesse corredor, Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Malanje, cuja língua da etnia onde ele reside é o Quimbundo, obrigatoriamente nesse corredor tinha que se inserir apenas o Quimbundo. Porque não teria lógica, estamos numa região onde a língua é Quimbundo, mas vocês vão introduzir o Kikongo. Se o povo onde tu vive, onde tu nasceu, falam Quimbundo, por que tens que aprender Kikongo para falar com quem? Se a língua, o objetivo é comunicação. Não tem como. O mesmo também acontece, como poderia acontecer com as demais etnias. Por exemplo, os que falam Kikongo, da etnia Bakongo, Zaire, Cabinda e Uís. Quem estivesse nesse corredor, obrigatoriamente a língua desse corredor tinha que ser o Kikongo, não podia ser outra. E como é que poderíamos enquadrar as variantes que essas línguas têm? Por exemplo, na nossa língua, né? O Quimbundo, por exemplo, temos as variantes como Songo. Tem Rolo, tem Malengue, tem Bangala, não sei o quê. Como é que deveria se fazer esse enquadramento? Se fosse um ensino através das línguas regionais. Não, isso responde-se rápido. Todos os governos do mundo, naquilo que é a sua política linguística, quando eles querem inserir uma língua no ensino, eles inserem a língua padrão. Por exemplo, nós, se tivermos que ir para o português que nós aprendemos é um português padrão de Portugal. Mas o único país que fala português não é Portugal. Tem muitas variantes do português, mas nas escolas de Cabo Verde, São Tomé, do Brasil, eles ensinam a língua que é padrão. Exato. Então, nós podemos ter muitas variantes em Angola, que é normal, todas as línguas têm variantes, mas o governo tem que pôr na escola aquele que é a língua padrão, não é assim? Exato. Porque a língua padrão é uma língua do centro, é uma língua que interliga todas as outras variantes. Então, só podia ser a língua padrão. Então, já não pudesse introduzir o Malengue, não, mas aquela que seria a língua padrão. Só que o país tinha que investigar muito bem qual seria a língua padrão. Por exemplo, no Quimbundo, é até uma polêmica, mas nós aprendemos na universidade, a língua padrão do Quimbundo é o Ambaca. A língua padrão do Kikongo é o Kisikongo, que é a língua padrão. Eu, por exemplo, na universidade, na cadeira de línguas nacionais, eu aprendi o Kisikongo, né? Porque que é a língua padrão. Não tem como, só pode ser a padrão. Isso não pode ser motivo de problema. Também que seria um grande erro o governo pegar também as variantes e pôr na escola. Isso não daria certo, mesmo na Inglaterra isso não daria certo, mesmo em Portugal. Pegar também as variantes, não tem como. É só a língua padrão que tem que ser inserida na escola. Sim, mas num país, por exemplo, onde temos muitas regiões etnolinguísticas, seria possível, na verdade, introduzirmos línguas por região, controlado por um único ministério? Sim, muito possível. Então, especialista... Não seria uma série de confusão linguística na escola? Nada, confusão não. Se uma criança, por exemplo, sair do Zaire e for estudar nas Lundas Sul ou Norte, não entraria em colapso? Suponhamos que ela esteja a fazer a 5ª classe no Zaire, vá até as Lundas, lá tem o Kikongo, vá até as Lundas e encontra o Choco, não entraria em colapso? Isso até é muito normal. Vamos para outra realidade. Quando um aluno vai estudar para a China, logo que ele chega e começa a estudar, ou primeiro aprende a língua chinesa? Aprende a língua. Em 6 meses, então, assim, mas você que foi para a Lunda, você quer aprender a falar Kikongo na Lunda para falar com quem? Se aí na rua, na escola, a língua dominante daquela área é o Choco. Você quer aprender a Kikongo para falar com quem? Não temos como. Não é assim, nós quando vamos para a China, um aluno quando vai para os Estados Unidos estudar, ou para a Inglaterra, a primeira coisa que ele vai aprender durante 6 meses é só a língua. Sim, mas aqui estamos a falar em níveis superiores. O exemplo que eu dei é no nível primário. Então, agora, isso condicionaria a criança. Agora, eu não posso fazer pergunta ao nosso entrevistador, mas eu já consegui ler o pensamento do entrevistador. No teu pensamento, nós temos que escolher uma única língua para ensinar nas escolas. Isso se acontecer guerra em Angola. Isso se acontecer divisão em Angola.
Teve a luta que tem, os conflitos regionais que tinham acontecido nos Camarões, na Nigéria, aconteceu no Sudão do Sul, aquela separação. Se o governo angolano achar que vai escolher apenas uma, a partir de hoje todos em Angola têm que aprender o quê? O Kimundo. Ou têm que aprender o Kikongo. Achas que isso sai bem? Isso cai bem? Excelência. Pronto, se existe sim. Não tem como. Pronto, se existe confusão. Na ideia que o doutor nos apresenta, o ensino de línguas regionais, Sim. mas depois fazer uma inversão, né? Sim. Pronto, que cada região aprendesse língua de uma outra região. Não, isso também não teria problema, isso não teria problema. Agora, mas também que eu não posso concordar outra coisa. Eu estou falando com alguém que se formou nisso, já debateu muito sobre isso. Também que eu não posso concordar é que numa região como onde se encontra Malais, né? Nessa região onde se encontra Malais, vamos inserir ao mesmo tempo o Umbundo, Kikongo, o Chokwe. Assim não estamos a fazer nada. Ao mesmo tempo aqui, não estamos a fazer nada. Assim, é opção. Quando vão se inscrever, opção. Não, a minha opção é Umbundo. Significa um bom grupo vai aprender Umbundo em Malais, outro grupo vai aprender. Assim não estamos a resolver nada. Então é tipo assim, em Malais, tem um grupo aí da carreira, só aprenderam Umbundo, só falam o mesmo Umbundo na carreira. Tem um grupo, mas estamos em Malais. Não pode ser, excelência. Doutor, é muito fácil vermos muitos jovens na rua que sequer conhecem alguma língua nacional. De quem é a culpa? A culpa é dos jovens e também dos mais velhos. E também do governo angolano. Pronto, os mais velhos. Porque os mais velhos deviam conversar mais com a juventude, deviam passar o testemunho à juventude, porque a cultura passa-se de geração em geração. Eu acho que os mais velhos, até os mais velhos, principalmente na etnia Ambundo, é a etnia que menos fala a sua língua. É a etnia Ambundo, cuja língua é Kimbundu. Porque até os mais velhos não querem se comunicar em Kimbundu. Sentem receio, sentem complexo de inferioridade. Eles acabam passando e transmitindo isso aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, em parte são os mais velhos que também não querem falar, que não querem ensinar. Em parte também são os jovens que não querem aprender com os mais velhos, porque na nossa sociedade atual, ser mais velho, ter cabelo branco, parece que é crime, né? Parece que quem tem cabelo branco é feiticeiro. Então, o jovem não pode se encostar até a ele para aprender alguma coisa, porque ele é feiticeiro. Então, em parte, a culpa é dos mais velhos, em parte também é da própria juventude, porque eles não querem receber testemunho dos mais velhos. E depois também põe o governo, porque o governo angolano, eu acho que em 75 não tinha como. O governo de Augusto Neto não teve como inserir uma das línguas nacionais, porque Angola acabava de ascender a independência. Exato. Então não tinha como. Então Augusto Neto teve encurralado, teve que escolher o português. Mas depois o país tinha de apostar nas línguas locais, nossas línguas autóctones, tinha que apostar. E depois o nosso governo devia inserir nas escolas, né? O tempo passou, mas nem tudo está perdido. Agora o país está a pensar em inserir as línguas regionais na escola. É muito bom, porque dizem que mais vale tarde do que nunca, né? É por aí. Podemos chegar a verificar o desaparecer das línguas nacionais? Sim, porque uma língua que não é falada morre. Até porque no mundo houveram muitas línguas que morreram. Exato. E se a língua morre, o povo morre. Porque nós dissemos que não há povo sem língua e não há língua sem povo. Se já ninguém falar Kimbundu, assim, Kimbundu morreu, também morre o povo Kimbundu. Aqui nem é mundo sim, mas pronto, posso chamar de povo Kimbundu. Então, se no mundo já ninguém fala Kimbundu, né? Vem geração. O mundo sempre assim, né? É cíclico, né? Vem geração e vai e vem uma nova. A nova que vier, já não vão encontrar o Kimbundu a ser falado. Então, assim, o Kimbundu já não for encontrado. Então, o povo Kimbundu não existe. Exato. Ou a etnia Ambundo já não existe. Porque o que faz um povo existir é a sua língua. Então, o medo que eu tenho não é de todas as línguas de Angola. O único medo que eu tenho é do Kimbundu. O Kimbundu é a única língua em Angola, a língua autóctone de Angola, que não é falada. Aqui em Malai ninguém fala Kimbundu. Eu quando falo ninguém, não estou dizendo que não tem mesmo ninguém, exato, né? sim. Mas ninguém fala. Mas na etnia Chokwe, as pessoas falam Chokwe. Doutor, fala uma das línguas nacionais. Não, eu infelizmente não falo, porque nasci em Luanda, mas eu entendo o Kikongo. Não, o Kikongo eu entendo, que é a variante Kissolongo, eu entendo. Também eu até falo, mas é um falar
Arrojado. arrojado, mas eu percebo tudo em Kikongo. Então, é por aí. Então, é só para dizer que nós precisamos falar as nossas línguas. O povo Choco fala, o povo Bakongo fala. Até porque se vocês um dia acompanharem um dos problemas, um dos assuntos assim tradicionais, o alembamento, uma apresentação do povo Kikongo ou do povo Choco, você vai dar conta que eles vão se comunicar, os provérbios, como é que devem ser as coisas. Tudo é Kikongo. Porque eles apostam muito na língua Kikongo, mas a etnia Ambundo é a única em Angola que infelizmente não gostam de se comunicar em Kimbundu. Quando não se comunica, essa língua tende a morrer. Então, eu tenho medo que Kimbundu possa morrer. Pronto, queremos que o doutor aconselhasse o Executivo e também o Ministério da Educação. Que conselhos, doutor, passa ao Ministério da Educação na intenção da inclusão das línguas nacionais no currículo escolar? Sim, o conselho que eu deixo ao governo, o governo tem uma iniciativa, até porque o governo já começou, né, com essa política linguística das línguas regionais, porque há províncias que a primeira classe, a segunda, mesmo Malange parece, né? Malange também já há alguma, ou Malange ainda? Ainda não. Mas enquanto não tinha, que primeira Mas é um classe, projeto que segunda. começou e depois parou mesmo. Ah, depois parou, Parou. né? Yeah, não sei Porque se- não teve professores formados, por exemplo, onde eu dou aulas, né? Não há professores formados, existem manuais, mas não há professores para ensinar a língua. Ah, tá bom. E isso dificulta, de Consigo fato. perceber. Essa é a razão que quando eu fiz a faculdade, nós aconselhamos o governo angolano para chegar até a faculdade de letras, porque é lá onde tem curso de linguística africana, Exato. pegasse lá os professores, porque lá tem muito, nós somos formados em linguística, mas sim, pegam lá para ver se fossem ensinar a língua. Então, mas o governo, o conselho que eu deixo ao governo é de inserir mesmo, de facto, as línguas regionais nas escolas. E espero que o governo não cometa o erro de escolher uma única língua, né, para se ensinar. É melhor que o governo ensine a mesma língua de forma regional. Até porque é assim que funciona, né? Mesmo no Kwanza Norte, o que eles aprendem só mesmo. Quando eles tinham essa política era só o Kimbundu, porque lá é uma região onde falassem Kimbundu. O governo inserindo a nossa língua nas escolas, nós vamos aprender a nossa língua e vamos também aprender cultura, Exato. porque a nossa cultura é representada por intermédio da língua, né? Então, se inserir nas escolas, nós saímos a ganhar, vamos conhecer a nossa história e vamos conhecer a nossa cultura. Imagine só no Brasil, né? Estamos já a fechar. No Brasil estamos a ensinar as línguas nacionais, estamos a ensinar as línguas regionais. No Brasil, há suecos, há alemães lá, que saem da Alemanha, da Suécia, vão no Brasil, vão aprender as línguas de Angola. Lá no Brasil, há indivíduos, brasileiros e não só, que aprendem o Kimbundu e aprendem o Kikongo. Significa que, se nós continuarmos e não valorizarmos as nossas línguas, com o tempo, passaremos a comprar brasileiro para vir em Angola ensinar nossa língua. Até porque isso já começou. Na Faculdade de Letras, onde eu estudei, há tempo, acompanhei pela televisão, tem uma professora, tem uma brasileira que é professora de Kimbundu. Saiu do Brasil, está na Faculdade de Letras a ensinar Kimbundu. Quando isso acontece, é porque vocês já morreram, só que vocês não estão a dar conta. Angola já morreu, mas não estamos a dar conta. Tipo, nós já morremos, só falta falecer, tá vendo? Nós já estamos mortos, só falta falecer. Então, mas como é que a língua é sua? Você não fala. Alguém que está vindo da América aprendeu para vir te ensinar. Isso aqui não tem lógica. Na Angola já morreu, infelizmente. Então, como nós precisamos ressuscitar, então é melhor mesmo que se ensina a nossa língua na escola, porque no Brasil está se ensinar com muita força as nossas línguas. Uma das vezes no auditório da União dos Escritores Angolanos, tivemos lá numa palestra, era um brasileiro que vinha nos palestrar. Ele perguntou, aqui na sala quem domina uma das línguas da Angola? Parece que eram 3. Mas por que é que em Angola são 3 pessoas que dominam uma das línguas da Angola? Isso está mal. Nós no Brasil estamos a aprender com força as línguas da Angola. Com o tempo vocês até poderão nos comprar para vir. O que ele falou foi uma profecia que está a se cumprir. Já tem a língua brasileira, né? E vem ensinar Kimbundu, e disseste que na tua escola já não há, o projeto parou porque não tem professor. Até professor existe, só que não existe para atender a demanda do nosso país. Mas também uma crítica que eu faço ao nosso país é o quê? O nosso país abre cursos que não precisa. Mas como é que um país abre um curso que não precisa? Se tem um curso, se tem uma faculdade de letra que você reconheceu, que ensina língua nacional, língua regional, como é que funciona a língua, como é que é, para dizer que não tem professor, né? Se já tem pessoas formadas, então o governo tinha que ter convênio com essas pessoas, né? Eu vou abrir essa universidade,
para daqui a 5 anos todos são formados, licenciados, mestres, vou pegar eles, vou distribuir pelo país para ensinarem as línguas. Acontece o quê? Esse curso de letra, ou de linguística africana, esse curso não é tido, não é achado. Vocês já viram no concurso público a pedir um professor de linguística africana? Não. Já viram? Não. Mas não estão a dizer que não tem professor. Estão a dizer que não tem professor, né? É da razão que parou. Mas o professor existe. Só que o professor existe. E o próprio governo nem sabe que existe. Se o governo não sabe que existe, surge uma outra pergunta. Quem reconheceu o curso de linguística africana na faculdade de letras? É o governo. Você reconhece um curso e você não sabe que para resolver o problema da linguística africana no meu país, tem que buscar nesse curso. Não, isso aqui é uma lástima para o nosso país. Não pode ser assim, não pode ser assim. Eu acho que nós temos que mudar de paradigma, né? Todos os cursos, antes de ser abertos, devem ser abertos de forma dirigida ao país. Não, vou abrir sociologia, psicologia, porque eu preciso de sociólogo daqui a 5 anos para atender a demanda do país, assim como fez o Japão. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi destruído, o Japão não tinha nada, tal, pouca gente. Eles viram assim, não, o país como sofreu, não, vamos fazer assim. Vamos só apostar aos sociólogos e psicólogos. A primeira coisa que temos de fazer é limpar a mente das pessoas que sofreu pela guerra, que viram as pessoas serem massacradas pela guerra, a serem queimadas vivas, a serem enterradas vivas. Vamos primeiro lavar a mente. Fizeram isso. Apostaram só sociólogo e psicólogo. Hoje em dia, o Japão conseguiu dar um boom na economia. Socialmente, o Japão é um grande país. Exato. Mas Angola, infelizmente, não fez isso, né? Abrimos cursos que nós próprios nem conhecemos. Então, o governo precisa fazer o quê? Fazer um estudo, fazer uma pesquisa sobre os intelectuais que estão formados nessa área, para ver se reanime o projeto de linguística africana e ensinem a língua com os professores. Começar para nunca mais parar, né? Não adianta começar com um projeto e nunca mais parar. Esse é o apelo que eu deixo ao nosso governo. Né? Muito obrigado. Ouvimos então os conselhos do Dr. Simão Koch, ele que é antropólogo, esteve aqui conosco a falarmos sobre as línguas. Mas eu queria desafiar o doutor a pelo menos deixar uma frase em uma das línguas nacionais. Uma frase, uma palavra, alguma coisa. Eu tenho um que eu não me arriscaria. Mas pode. Eu não me arriscaria. Mas eu poderia. Olambila Munamão Bangazi, Wampinda Fuki. O que significa, doutor? Isso significa, quando tivemos que preparar uma comida com pressa, com agilidade, de preferência que fosse molho de dendém, porque o dendém vai ferver, o dendém, e depois acho que vais pisar para extrair de lá a muamba de dendém e será rápido. Agora, se preferires fazer uma muamba de jinguba, vai levar mais tempo, porque você vai ter que torrar a jinguba primeiro, depois vai ter que cascar a jinguba, depois vai ter que pisar a jinguba e preparar o molho. Então isso não é aconselhável. Quando há pressa, você precisa preparar o alimento, ou o almoço, ou o jantar, para ser rápido, com o molho com o molho de dendém. Você precisa. Como é que se aplica isso? Imagine que o Mwenge é alguém que vive com uma mulher, mas você nunca fez nem apresentação e nem pedido. Então você é namorado. Você okay. não é exposto naquilo que é a nossa cultura. Se por acaso a tua filha crescer, você nunca fez nada como pai, a tua filha crescer, a família da mulher não te consideram. Se eles quiserem, não te chamam também. Onde fizerem a carta, eles não te chamam porque você é um namorado. Não tem nada a ver. Outra questão. Também os teus filhos podem servir de carne. Primeiro filho tropeçou na pedra, morreu. O segundo tropeçou, morreu. Agora, lá no óbito, você vai chorar, meus filhos estão a morrer à toa, eu não sei o quê. Se lá tiver um tio corajoso, vai te dizer assim, mãe, sabe por que teus filhos estão a morrer? Não, eu não sei, meu filho. Olambila Munamwambangazi, Wampinda Fuki. Está a dizer assim, como você não fez pedido de apresentação, tens que te apressar já a fazer, senão o problema vai continuar. É por aí, certeza. Estou a dizer o Bolongueshi Simão Koch. Eu disse, muito obrigado, professor Simão Koch. Obrigado eu. Aquele abraço, Juvenal Muito.